Bom dia a todos, graças a Deus por cada um que está aqui. Vamos a Números, capítulo 20. Versículo 1. Diz assim, Números 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a crescer com ela, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos. Amém. Aqui esse versículo marca um ponto importantíssimo no livro de Números, porque há um simples pulo aqui de 38 anos, do último versículo para este. Não comenta nada, inclusive não fala o ano, vocês notaram, falou só no mês. Eu acho que não precisa eu descer a detalhes para mostrar por que se chega a essa conclusão. Basta dizer que lá na frente ele fala na morte de Arão, ainda no capítulo 22, mas no 33 ele volta a falar na morte de Arão, deixando claro que a morte de Arão aconteceu no final já da peregrinação pelo deserto, já quase entrando na Terra Prometida. E muitas outras indicações. Então, podemos tomar como certo que ali era o último ano da peregrinação, estava no limite de Canaã, e nós já podemos ver os israelitas no processo de entrada, depois de quase 40 anos no deserto. Então, desde os últimos acontecimentos que nós vimos, a rebelião daqueles 3 homens, a morte de mais de 14 mil homens, a vara de Arão que floresceu dentro do tabernáculo, 38 anos e meio atrás, ficou para trás. A essas alturas já devia ter morrido quase todos os homens de 20 anos para cima, que Deus disse que iriam morrer todos naqueles 40 anos antes de chegar. Como já estavam chegando na Terra Prometida, deviam ter morrido todos, e muitas mulheres também, e crianças, tudo, pela própria vida que ceifa muitas pessoas independente da idade. Então, quase 40 anos eles haviam passado rodando pelo deserto, e aqui estavam chegando. 2 observações importantes, que eu vou pedir emprestado de Deuteronômio, que fala deste período de 40 anos, que, curiosamente, o próprio livro de Números não trata. Mas eu vou lá, Deuteronômio 29, que tem uma informação preciosíssima sobre este período no deserto. Deuteronômio 29, versículo 5. "40 anos vos conduzi pelo deserto", Moisés falando. Deuteronômio 29 e 5. Deuteronômio. Não estamos em Números mais. Deuteronômio 29 e 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Com o castigo deles ficarem ali rodando pelo deserto, quase 40 anos, claro que surgiu um grande problema, pelo menos na mente de muitos, se não de todos. Como é que vão se vestir
e se calçar no deserto um número que se estima entre 2 ou 3 milhões de pessoas. O plano não era esse. O plano original era chegar rapidamente na Terra Prometida após a saída do Sinai. Quando chegassem lá, tomariam posse e levariam uma vida normal. Iriam se estabelecer e tal. Mas aqui, não, estava no deserto e rodando. Não se sabe, inclusive, claro, todos os lugares onde eles andavam. Tanto que houve um pulo aqui de 38 anos. Não se sabe onde andavam exatamente. Sabemos que eles estavam por ali, pela região. Eles estavam ali por castigo. Lembrem-se. Seria o caso de Deus dizer: esse é um problema que vocês vão enfrentar como consequência da minha disciplina. Vocês pecaram e agora vocês vão aguentar o que vem. Eu não vou mover um dedo para ajudar com relação às consequências naturais. Vou continuar dando, claro, o alimento, vamos já falar do alimento, inclusive. Assim, eles morreriam. Mas esse detalhe de roupa e sapato aí é com vocês. Não foi assim. Mesmo durante a punição pela rebeldia, Deus deu a mão. E de uma maneira, então, miraculosa, Deus providenciou para que as roupas e as sandálias não se gastassem. 2 lições eu queria tirar até aqui. Primeira, a misericórdia de Deus. É impressionante a ênfase que a Bíblia dá à misericórdia de Deus. Lá em Salmo 108, não precisa olhar, diz que é mais alto do que os céus, a misericórdia de Deus. Já Jeremias, lá em Lamentações 3:22, diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E dezenas, eu não sei nem se centenas de passagens, eu não contei, falam da misericórdia de Deus. Este é um tema, é um assunto que poderia e deveria ser alvo da nossa atenção, da nossa percepção e da nossa gratidão todo dia da nossa vida. Todo dia, sem exceção. Misericórdia. Eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus. Eu tenho uma saúde que tenho, boa ou ruim, excelente ou média, não importa. Eu tenho o valor que eu tenho das coisas materiais, pouco ou muito, eu tenho pela misericórdia de Deus. Se nós alcançássemos, entendo eu, o tamanho dessa misericórdia, nós iríamos cair no chão, adorando a Deus. Eu acho que a gente não sairia nem de casa, só adorando a Deus, só vibrando. Acho que nós entendemos muito pouco dessa misericórdia. Lá, nós vamos ter realmente uma ideia do tamanho. Primeiro que o nosso convencimento de pecado, penso eu, é bem menor do que realmente ele é. O tamanho da nossa ofensa a Deus pelos nossos pecados é muito maior do que nós pensamos que é. Nós chegamos muitas vezes até a infelicidade de banalizar o pecado. É uma pena isto. Então, se nós tivéssemos maior noção, dizendo de outra forma, uma noção mais exata, mais real do tamanho dos nossos pecados e do tamanho da ofensa que nós cometemos a Deus, claro que nós iríamos valorizar muito mais a misericórdia de Deus sobre nós, pecadores. Eu não vou desenvolver esse assunto porque, além de espetacular, claro, mesmo sendo espetacular, não é o nosso ponto principal, mas eu quis chamar a atenção disso. Mesmo nesta terra, Deus nos livra de situações que nós
nem imaginamos, situações ruins. Imagine os benefícios que ele faz a nós nos lugares celestiais, coisa que a gente nem entende direito, mas nós existimos nos lugares celestiais. Hoje, há uma realidade que tem a ver conosco. Hoje, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Hoje, é misterioso isto. Há uma realidade lá, que conta conosco, que nós estamos lá, de uma forma real. Não entendemos bem, e vamos chegar lá de uma maneira muito mais presencial, vamos chamar desta forma, né? Apesar também de em etapas, até termos nossos corpos glorificados. Mas Deus é muito misericordioso. E estou falando de misericórdia de Deus, dentro do contexto, exercida durante um castigo, uma disciplina, que era o caso aqui. Eu quero pegar este ponto. Então, ele pode lhe castigar, lhe punir, falando de um filho, de um crente, e durante as consequências dessa disciplina, ele nos dá a mão e nos ajuda. A Bíblia diz que nós o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi muito deturpada quando o pecado entrou no mundo, mas ainda existe boas indicações disso, mesmo nesta humanidade perdida, malvada, pecadora, cruel, como nós sabemos. Eu sempre acho interessante, a gente lê, eu gosto muito de ler essas coisas, ou ver um filme, uma coisa assim, que um bandido é perseguido pela polícia, matou não sei quantos, e quanto mais foge, mais mata gente, fere, bate em carros, e uma coisa horrível, aí, pum, a polícia fere o bandido, ele cai ali, mas não está morto. Matou vários. Então, num lugar que tem pena de morte, que não são muitos, mas só para efeito de pensamento, aquilo ali vai ser um condenado fácil. Não seria razoável chegar um policial ali e terminar o serviço. Pá! Na testa, acabou, pronto. Não. O que fazem? Chama a ambulância. Aí levam o criminoso para o hospital, chamam os médicos, tudo que é despesa necessária para tomar conta dele, cuidar dele, é feito, pelo menos é o que deveria ser feito. Eu sei que muitos na ambulância morrem, mas vamos tirar isso de lado. O rigor da lei é cuidar dele. E depois que ele está, então, recuperado, vai enfrentar os rigores da lei, independente do tamanho da pena que ele vai ter lá, mesmo que seja a pena capital, não importa. Parece um contrassenso isto. Eu, pessoalmente, a minha ideia é que isso é um reflexo da misericórdia do Criador dentro da humanidade perdida, em que age com dignidade pela lei com alguém que se comportou de uma maneira criminosa, indigna, matou gente. Por que a sociedade faz assim? Através das leis e do governo e tudo. Por quê? Entendo eu que misericórdia. Ele foi punido com um tiro, que podia ter matado, tirado a vida dele, mas não foi o caso. Então ele vai ser cuidado para depois enfrentar a lei. Isso me veio à mente, é curioso, porque mostra um reflexozinho ainda, quase imperceptível, mas se vê, da misericórdia de Deus. Nunca deixe de agradecer a misericórdia de Deus na sua vida, meu irmão ou minha irmã. Segunda observação, ou lição, a futilidade das nossas preocupações com nossos problemas. Temos mania de nos angustiar com coisas futuras. Se eu estivesse no deserto, ali, eu teria ficado muito angustiado, pensando nas roupas dos meus filhos e das minhas próprias, no sapato, como é que vai ser andar nesse deserto sem sandália? Vai ferir os pés, isso não vai dar certo, não pode. E muitos devem ter ficado angustiados. Aí disse, não, mas Deus vai cuidar de nós. Quem? Deus, ele está irritadíssimo conosco. Foi ele que causou esse problema, essa situação desgraçada de ficarmos aqui 40 anos no deserto. Foi ele está irritado conosco. Eu vou procurar logo Deus. Não dá.
Dá. E esse é o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Tanta preocupação teria sido inútil. E Deus cuidou disso, que é outro problema nosso, é que a gente se preocupa quando tenta imaginar uma solução. Às vezes a preocupação fica maior ainda. Não vai dar. Não vai dar, porque a situação é assim, assim. Então, ou é isso, ou é isso. Não dá. Aí nós ficamos angustiadíssimos. Aí vem Deus, e às vezes, quando Ele quer, Ele usa a criatividade dele e dá uma solução completamente diferente do que nós havíamos pensado. Eu não sei se alguém ali vem pensar, não, Deus vai solucionar isso fazendo que das árvores brotem sandálias por menino. Não sei, pode ser. E ele poderia ter feito. Cheio de pedras, e as pedras, de repente, virariam sandálias, e as folhas virariam camisas, ou as batas deles lá, as túnicas. Não sei, poderia ser. Mas Deus usou a criatividade de uma maneira diferente. Não, as mesmas. As mesmas, só que elas não vão se gastar. Imagina quanto valeria hoje a fórmula de um couro daquele que durou 40 anos. Deus quis assim, de uma maneira absolutamente criativa. Vamos descansar mais nas mãos de Deus? Esse é o tipo do conselho, da exortação que vem de púlpito, vez após vez, e nós sempre vamos precisar desse tipo de alerta, todos nós, porque somos fracos mesmo nisso, frágeis, e precisamos o tempo todo estar sendo lembrados. Amanhã de manhã, talvez você esteja exatamente neste erro, ou eu, e amanhã de manhã ainda está longe, pode ser hoje à tarde. Ele providencia tudo. Até durante uma disciplina, imagine na vida normal, em que não está havendo disciplina. Depois você lê Filipenses 4:19, que fala na providência de Deus. Mas a segunda observação está no versículo seguinte, lá de Deuteronômio 29, eu li o 5, agora o 6. Pão não comeste, e não bebeste vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Passaram 40 anos sem comer nada de alimento terreno. Não fala no maná nessa passagem, mas é óbvio que a referência implícita que é o maná, onde há abundância de passagens sobre o assunto. Eu vou terminar... Não, esqueci não, está na pasta. Lendo uma carta a Cristo, que eu fiz naquele livro, Cartas a Cristo. E fala nisso, eu tinha até me esquecido que tinha feito isso. Quando nós pensamos em maná, assusta a ideia de ficar se alimentando o tempo todo de uma comida só. Será que eu aguentaria isso? Sem entrar no mérito, lembre-se que o maná é um tipo de Cristo. Porque é fácil encontrar passagens que nós podemos interpretar isso. Não, não, não. Ele disse, literalmente, João, capítulo 6, versículo 30, uma discussão pesada que ele teve com os judeus, João 6:30, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, como se fosse. Esse é que é o milagre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés. Já começou assim. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ele corrigiu e já mudou aqui do pão lá do deserto e o verdadeiro pão do céu. Ele já aumentou, subiu o nível aqui.
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná aqui ficou longe, né? Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Estava acabando de criticá-lo duramente. Quando eu falo em pão, alimento, interesse, já mudaram de partido aqui, de lugar, de opinião. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Não é um pão misterioso que eu estou falando aqui, não. Um pão mágico, um pão sobrenatural. Não. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículos 48, pule. Eu sou o pão da vida. Ele repete. Vossos pais comeram o maná. Olha, voltou ao assunto do maná, que eles tinham puxado, né? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão, muitíssimo provavelmente apontando para si próprio, quando falou isto, não podemos afirmar, mas é óbvio que ele estava falando de si próprio. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, de novo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. Então, mais que pensarmos no antigo maná e na monotonia de se alimentar todo dia, nós precisamos aplicar para Cristo, em termos espirituais, o que era o maná como alimento para eles. 3 aplicações que eu faria rapidamente. Eles estavam num deserto, não havia possibilidade de alimento. Então Deus mandou diretamente do céu. Com Cristo, o mundo não tem alimento nenhum a oferecer para a nossa alma. Deus nos forneceu o alimento do céu, Cristo, que nos salva e sustenta. Uma analogia perfeita. Segunda, o alimento era contínuo, nunca faltava. Cristo está sempre nos sustentando, nunca nos faltará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Terceiro, o maná continha tudo o que o organismo humano precisava. Um composto alimentar simplesmente perfeito, completo. Cristo tem tudo o que a nossa alma precisa. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 8. Eu não vou ler. Então, eu quero encerrar com essa cartas a Cristo, que fica a minha sugestão de como devemos encarar essa questão do maná antigo, um certo desconfiança de que nós não nos daríamos muito bem se estivéssemos lá, muito ruim comer esse pão todo dia. Tanto que os judeus, uma vez, estavam chateados com isto e criticaram o pão, mas pensando no maná que veio do céu. Então, deixa eu ler. Eu escrevi anos atrás. Meu amado sustentador, tenho o costume de me avaliar vivendo diversas situações bíblicas. Levantar o punhal para fazê-lo penetrar poucos segundos depois no peito de um filho amado, minha fé chegaria a tanto? Atravessar a seco o mar vermelho, olhando para as gigantescas paredes de água ao lado, sem nada visível a detê-las, ousaria eu? Apedrejar o velho amigo Acã, com sua mulher e filhos, teria eu coragem? Além dessas, existe uma situação que me deixa quase preocupado, como se tivesse certeza de que eu não seria aprovado no teste, a experiência do maná. Acho admirável a tua providência protetora para com os judeus, sustentando-os de alimento. Fantástica a criatividade da tua solução, literalmente fazendo chover comida do céu. É impressionante o teu poder de realizar exatamente o que determinaste. Belíssima essa história,
rica de lições espirituais. Mas, Senhor, juntamente com a bênção do maná, veio uma provação difícil para aquele povo. Alimentar-se de apenas um tipo de comida por 40 anos. Tenho dificuldade em me imaginar comendo arroz pela manhã, no almoço e no jantar, durante uma só semana. Quanto mais 40 anos, que equivalem a 2.000 semanas. E fico triste só em pensar na possibilidade de estar entre aqueles rebeldes e ingratos que chamaram o teu maná de pão vil. Premido pelas circunstâncias e pelas minhas fraquezas, teria eu sido um deles? Todavia, melhor do que esmorecer com teorias angustiantes, é usufruir da realidade em que vivo, uma realidade fantástica, que de tão maravilhosa parece sonho. É que eu também sou alimentado por um maná. Não um composto alimentar, mas um maná vivo, que me sustenta o espírito, me aperfeiçoa o viver, me prepara para a vida eterna. Um alimento diário, sim, mas nunca repetitivo. Que cada dia tenha um gosto mais agradável ao paladar da minha alma. Quero te agradecer, Senhor, a felicidade de viver numa época de alimento espiritual tão abundante, tão rico, tão especial. Um maná que, em vez de nos deixar enjoados, nos deixa cada vez mais ansiosos por prová-lo. É espetacular saber que essa fome sempre será satisfeita. Não apenas durante os poucos anos de nossa peregrinação por este deserto do mundo, mas por toda a eternidade. Obrigado, ó doce maná, por me sustentares. Obrigado pelo indizível prazer de usufruir de ti próprio. É muito privilégio. Obrigado, teu dependente. Que Deus nos abençoe. Estamos despedidos. Até a noite, se Deus quiser.